Bom, pessoal, vamos então para a última questão aqui do Marco Valdo, que é para a gente analisar a relação entre fantasia e realidade nos contos, destacando como os elementos reais são utilizados para explorar aspectos da condição humana e da sociedade contemporânea, né? Então, cara, essa é uma resposta mais complexa, né? Mas que engloba aqui todas as outras respostas aqui, e que vai muito da interpretação de cada um. Mas vamos lá então, dando um panorama geral, né, sobre a obra. É importante a gente retomar basicamente alguns aspectos bem importantes, tá? Então a gente está tratando aí do Marco Valdo, que é um operário trabalhador simples, é um cumpridor de horário, tem esposa ranzinza, filhos, né, que enfim, eles acabam enfrentando como família falta de dinheiro, frio, doença. Mas, né, apesar de todas essas condições aí que o Marco Valdo vive, a gente sabe que a história dele é mais ou menos um pouco inspiradora, digamos assim, porque a gente lê histórias que estão cheias de humor, cheias de lirismo, mas ao mesmo tempo com um pouco de melancolia, né? Então a gente tem aqui o Marco Valdo, que ele é um cara muito ingênuo e muito humilde, é um pau para toda hora no emprego dele, só que ainda assim ele é um sonhador que acaba buscando a natureza em plena cidade, né? Em pleno ambiente urbano. E aí a gente acompanha o Marco Valdo fazendo fantasias bucólicas na cabeça dele que invadem a realidade urbana, só que a gente sabe que no fim dos contos é, sempre a realidade acaba se sobrepondo à fantasia que o Marco Valdo acaba criando. Então, basicamente, todos os contos eles seguem essa fórmula, né? A gente tem o Marco Valdo lá entrando numa fantasia, né? Ele tá ali, primeiramente, num cenário normal, urbano, concreto, assim, e aí ele acaba tendo contato com a natureza, sonhando demais, e ele vai entrando numa aventura que é tipicamente fantástica, assim, e no fim das contas a gente sempre acaba no desencanto e na frustração e na traição da natureza. Só que mesmo assim a gente como leitor vai aprendendo a sorrir dessas empreitadas do Marco Valdo, e aí a gente acaba vendo que, apesar de a realidade se sobrepor à fantasia do Marco Valdo, ele sempre vai dar um jeito de, no conto seguinte, repetir tudo aquilo que ele fez de novo. Então tá, pessoal, com base nessas falas aqui, né, dessa retomada, vamos então estabelecer essa relação entre a fantasia e a realidade nos contos, né, e como é que elas podem nos dizer sobre a condição humana e da sociedade contemporânea, né? Então a gente sabe então que o Marco Valdo ele é um cara que visa ter um refúgio da vida de trabalhador dele, da vida de operário e da vida urbana em si, né? Ele busca esse refúgio na natureza, e a natureza sempre coloca ele em aventuras, né? E por isso também esse livro é um livro de contos mais cômicos. Então as aventuras dele são muito empolgantes, digamos assim, porque a gente sempre está acostumado quando se trata de cidade com coisas muito impessoais, assim, coisas mais corriqueiras, de tipo não ter não ter nada de novo, nada de surpreendente aqui no cenário da realidade, né? Então sempre é a mesma monotonia de sempre quando se trata de cidade, sempre a mesma imagem que a gente se tem na construção de uma cidade. Então essa realidade é muito dura, digamos assim. E o Marco Valdo ele vem como um personagem que serve para nos mostrar esse outro lado fantasioso, que é quando a natureza ela invade a realidade dura. E então o Marco Valdo em si, ele vê isso como algo muito grandioso, né? Enquanto no fim das contas
um pássaro voando no céu, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Apesar de ser um encontro da natureza com o cenário urbano, ainda assim é um evento muito comum, né? Mas o Marco Valdo vê isso de uma maneira muito fantástica. E esse aspecto muito sonhador do Marco Valdo faz ele viver aventuras como se estivesse vivendo assim algo fantástico demais, né? Como se estivesse vivendo uma fantasia épica, né? Digamos assim, no meio da cidade. E aí vem esses elementos surreais. Esses surreais não é que são coisas inventadas, coisas impossíveis, né? Mas que o Marco Valdo em si ele trata como se fossem coisas muito distantes da realidade dele. Ele trata a natureza como se fosse algo imensamente surpreendente e não como algo que existe por si só, sabe? Então, esse é a relação entre a fantasia e a realidade nos contos aí do Marco Valdo, né? É um choque de realidades diferentes e que no fim das contas a fantasia toda do Marco Valdo, pelo fato dela não existir, isso é só uma um evento comum na vida de qualquer trabalhador da cidade, acaba sendo sobreposta pela realidade dura ali do Marco Valdo. Então a gente consegue analisar a condição humana e a sociedade contemporânea através desses aspectos aí. A gente consegue ver muito desse aspecto da condição humana aí no contexto da fantasia e da realidade aí no Marco Valdo, através dessa frase que está no capítulo 7, que é o seguinte, ó: nisso percebe que está quase no fim, e de novo lhe parece que aquele prato é algo muito saboroso e raro, e come com entusiasmo e devoção os últimos restos do fundo da marmita, aqueles que têm mais gosto de metal. Depois, contemplando o recipiente vazio e gorduroso, é outra vez tomado pela tristeza. E por que esse trecho tão normal, digamos assim, pode nos dizer muito sobre a relação de fantasia, realidade e a condição humana? Primeiramente, se a gente voltar aqui para a questão que fala sobre a alienação, não sei o que, a gente já teve todo esse debate aí, né? Quem não pegou essa questão, a gente basicamente concluiu que a temática da alienação humana permeia os contos do Marco Valdo, refletindo experiências de um indivíduo comum numa sociedade aí impessoal e que busca aí significado e conexões mais reais com o resto do mundo. E por isso o Marco Valdo vai aí ter mais contato e paixão pela natureza. E essa é basicamente a condição em que o Marco Valdo se encontra. E aí, este trecho aqui, ele retrata muito bem como essa capacidade do Marco Valdo criar fantasias impacta na realidade dele. Tanto é que aqui nesse trecho o Marco Valdo está comendo aquela marmita que ele não gosta. Mas ele acaba percebendo na cabeça dele que aquilo pode ser algo muito saboroso e raro. E aí que ele acaba comendo com entusiasmo e devoção os últimos restos do fundo da marmita. Né? Tu vê que em um curto espaço de tempo o Marco Valdo já foi criando uma fantasia absurda. E aí, no fim das contas, quando o Marco Valdo acaba de comer o prato, ele vê ali a marmita vazia e gordurosa, então ele é tomado pela tristeza. E aí a gente vê de novo a realidade sendo dura e acabando com toda a fantasia ali do Marco Valdo. E aí, em conclusão, a fantasia para o Marco Valdo, ela serve para dar significado à realidade dura e sem sentido. Tanto é que a gente tem, de novo, ali a questão das estações do ano que a gente comentou, de que elas possuem e são recriadas em significados próprios para o Marco Valdo a cada conto e não sei o que, e por isso que cada estação possui um evento e um acontecimento diferente. Então é basicamente isso.
né, a fantasia